Boa tarde, alunos. O objetivo dessa videoaula é falarmos um pouquinho aí sobre um tipo muito especial de ligação química. Nós abordamos até agora as ligações do tipo iônica, ligações do tipo covalente, ligações do tipo metálica. No entanto, esse tipo de ligação que eu iria abordar aqui hoje com vocês é uma ligação muito especial porque ela não envolve átomos de uma mesma molécula, né, de um mesmo composto, né, de uma mesma substância composta. Portanto, ela não envolve ali, os átomos de um mesmo composto. Na verdade, é uma ligação entre substâncias compostas, entre moléculas, né? E vocês verão que esse tipo de ligação está presente no nosso dia a dia. Eu partiria de uma pergunta bem interessante, né? No meu entendimento. Vamos pensar na molécula de água, né? A molécula de água, nós sabemos que ela tem uma fórmula química H2O, né? Ou seja, um átomo do elemento químico oxigênio para dois átomos aí do elemento químico hidrogênio. Nós aprendemos lá na ligação química entre átomos em um composto, né? Que a ligação que une os átomos aí na molécula de água, a ligação, né? Ela é do tipo covalente. Nesse caso, no caso da água, existem aí duas ligações simples, né? Entre o oxigênio e o hidrogênio. Portanto, apenas um par de elétrons sendo compartilhado. O oxigênio é um elemento químico mais eletronegativo, logo ele fica com uma carga parcial negativa, e o hidrogênio uma carga parcial positiva. É interessante observar o seguinte: em decorrência dessa ligação covalente polar, oriunda da ligação entre os átomos na molécula, né? Em decorrência dessa ligação covalente polar, existe uma possibilidade muito interessante, a possibilidade da interação entre polos positivo e negativo de moléculas diferentes. Aqui eu poderia desenhar várias moléculas de água, né, interagindo umas com as outras. Como ocorre essa interação? Essa interação, ela ocorre entre o polo positivo de uma molécula de água, representada pelo hidrogênio, né, que tem a carga parcial positiva, e o polo negativo de uma outra molécula de água, representado, portanto, né, polo negativo pelo átomo de oxigênio, por ele ser o mais eletronegativo. Então, o que eu quero dizer aqui, ó, que existe a ligação covalente. A ligação covalente é a ligação que une os átomos na molécula. E existe a ligação entre as moléculas. Essa ligação entre as moléculas, ela é chamada de ligação intermolecular. Inter significa entre. Essa ligação, ela existe e é uma ligação mais fraca, né, em comparação aí com a ligação covalente, a ligação entre os átomos na molécula. Ok? Então, voltando aqui, ó, a ligação intermolecular é uma ligação mais fraca, né, em comparação com essa ligação aqui, ó, que é a ligação entre os átomos na molécula. Ligação intermolecular, portanto, é a ligação entre moléculas. Aqui eu desenhei duas, né, duas moléculas de água interagindo por meio dessa interação intermolecular, que inclusive, nesse caso, é chamada de pontes de hidrogênio, né, a ligação que une moléculas de água. Essa ligação intermolecular é conhecida como pontes de hidrogênio. Isso faz com que, né, obviamente, né, a água seja encontrada no estado líquido. No estado sólido, essa ligação está presente, mas ela é mais pronunciada, né, no estado líquido, né? Se essa ligação ela deixa de existir, as moléculas de água no estado líquido, elas passam a existir no estado físico gasoso.
Na forma de gás, né, vapor d'água, as moléculas, portanto, elas não estão interagindo por meio das pontes de hidrogênio. Essa interação ela é quebrada. No líquido, essa interação, né, as pontes de hidrogênio entre moléculas de água, é uma interação que está presente. Não apenas a água, né, apresenta essa interação, outros líquidos também apresentam essa interação. Um exemplo é esse composto aqui, ó. Esse composto aqui vocês irão aprender lá na química orgânica, que o nome dele é hexano. Tem um motivo para isso, né? Como eu disse para vocês, as moléculas elas têm nomes, né? Elas têm fórmula química, enfim. Esse composto aqui, ele é classificado como um composto orgânico, como vocês verão em outras químicas. O hexano ele é encontrado nas condições normais, né, de temperatura e pressão, assim como a água, né? O hexano, essa molécula aqui, ó, que é uma molécula maior, né, do que a água, ela tem, ó, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, e além dos 6 átomos de carbono, ela tem aí outros 14, né? 14 átomos de hidrogênio, né? O elemento H aqui, hidrogênio, 14 átomos de hidrogênio. Essa molécula, assim como a água, ela é encontrada no estado líquido. Então, existe aí uma interação, né, entre as moléculas, ok? E como ocorre essa interação? Bom, essa interação não é a ponte de hidrogênio, porque as pontes de hidrogênio só existem entre moléculas que têm uma ligação covalente polar. Lembrando que essa ligação aqui, ó, carbono e hidrogênio, ela é uma ligação quase que apolar, porque a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é muito pequena. Essa ligação aqui ela é apolar, porque é uma ligação entre dois átomos iguais, dois átomos de carbono, logo apolar. Então, como ocorre essa interação aqui? Ó? Vamos supor que existe, na verdade, né? Uma grande densidade eletrônica aqui, ó. Uma densidade de elétrons em torno dessa molécula. Uma densidade de elétrons. Eu vou copiar essa molécula aqui, ó. Eu vou colocar outra dela aqui. O que vai acontecer? Vai formar polos também, né? Não são polos assim oriundos da ligação covalente polar, como no caso da água. São polos oriundos por causa da grande densidade eletrônica, a grande quantidade de elétrons em torno dos átomos, né? Porque existem vários átomos. O que vai acontecer é o seguinte, quando essas moléculas se aproximam, acaba tendo uma formação de uma carga parcial negativa e uma carga parcial na outra molécula de água positiva. Em decorrência da aproximação. Isso faz com que essas moléculas de água não, essas moléculas de hexano comecem, ó, a interagir umas com as outras, por causa da existência desses polos negativos e positivos, oriundos da aproximação dessas moléculas, né, uma das outras, e por causa da grande quantidade de elétrons em torno delas. Então, parte dos elétrons acaba sendo repelido e na outra molécula acaba concentrando, né, uma quantidade maior aí de elétrons. Né? Então, parte dos elétrons acaba sendo repelido, né, para uma outra região aqui da molécula, né, ficando, portanto, aqui, ó, com uma carga parcial positiva. Esses elétrons, portanto, eles vão para a outra região da molécula. Vamos colocar aqui, ó. Eles se concentram mais do outro lado da molécula, vamos dizer assim, né? Isso ocorre com a molécula aqui de cima também, ó. Então, ó, voltando aqui, ó, parte dos elétrons acaba indo para o outro lado aqui da molécula, formando uma carga parcial negativa. O outro lado da molécula fica, portanto, com uma carga parcial positiva. Não são formados íons definitivos, né, cátions e ânions. É uma carga parcial. Isso ocorre com essa molécula aqui também, ó, como eu disse. Então, é formado aí polos, né, parciais, positivos e negativos, aí, pelo mesmo motivo. Negativo
de uma molécula com o positivo da outra molécula, logo negativo positivo, a interação. Esse tipo de interação aqui, ó, entre moléculas apolares, como o hexano, é conhecida como interação de London. Portanto, líquidos, né? Os líquidos. Como que as moléculas dos líquidos estão interagindo, né? Elas interagem por meio de ligações intermoleculares. Se não houvesse essa interação, não haveria material líquido, né? Tudo estaria no estado gasoso, né? Seriam vapores. Mas se existe material líquido, é porque existe interação entre as moléculas. E essa interação, como eu disse, é uma interação mais fraca do que as ligações, né, dos átomos na molécula, né? Ok? Então, essas interações, tanto a ponte de hidrogênio, observada para moléculas polares, né, como a água, por exemplo, e também as interações de London, essas interações são interações entre moléculas e elas são mais fracas do que as ligações na molécula, né, entre os átomos da molécula. E essas interações explicam, então, o porquê, né, de muitas moléculas serem encontradas aí no estado líquido, né? Quando essa interação não existe, por exemplo, tem moléculas que são encontradas nas condições normais de temperatura e pressão em um estado gasoso, né? Como, por exemplo, o gás oxigênio. Significa que não existe interação intermolecular entre os gases oxigênio, entre as moléculas de gases oxigênio. Ou a interação é muito fraca, né? Por isso que nas condições normais de temperatura e pressão, por exemplo, as condições na qual, né, eu estou gravando essa videoaula, né? Então, nessas condições, o gás oxigênio, né, bom, é gás, né? Porque não existe interação entre as moléculas de gás oxigênio. É interessante que no laboratório a gente consegue, né, obter oxigênio líquido, a gente consegue obter nitrogênio líquido. O nitrogênio também está presente na atmosfera. Nas condições normais de temperatura e pressão, ele é um gás. Só que a gente consegue, né, obter o nitrogênio líquido se a gente aumentar a pressão, por exemplo. Né? Mas aí não seriam condições normais de temperatura e pressão. Nós estaríamos modificando, né, o ambiente dessas moléculas. E elas poderiam ser encontradas nessas condições extremas, né, na forma de líquido. Né? Tanto que existe nitrogênio líquido. Enfim, ligações intermoleculares são ligações entre moléculas. Podem existir ligações entre moléculas polares, podem existir ligações, né, intermoleculares entre moléculas apolares. É interessante observar que a natureza da ligação intermolecular ela está relacionada também com a possibilidade do líquido dissolver algo. Por exemplo, no caso das moléculas de água, elas tendem a dissolver, né, outros líquidos, né, ou ainda sólidos, desde que estes líquidos e estes sólidos tenham também ligações do tipo covalente polar. Logo, polar dissolve polar. No caso aqui, por exemplo, da molécula de hexano, ela tende a dissolver outros líquidos, ou ainda, eventualmente, outros sólidos, que apresentem na sua constituição química, né, na sua estrutura química, ligações apolares, assim como as ligações que são observadas aí para o hexano. Então, um líquido ele pode dissolver, né, tanto outro líquido quanto também outros sólidos. E isso está relacionado com a natureza da ligação. Líquidos polares dissolvem substâncias químicas polares, líquidos apolares, né, substâncias químicas apolares, dissolvem outras substâncias químicas apolares.